A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 2: O Ouvir da Fé. Autor Pedro Dong. Semana 1. A fidelidade de Paulo quanto à verdade do Evangelho. Segunda-feira. Ler com oração. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito 1:4. Companheiros na obra do Senhor. Todas as pessoas já passaram ou passarão por situações de pressão ao longo da vida, as quais podem ser de natureza diversa: social, física, psicológica, laboral ou espiritual. A mensagem desta semana, a fidelidade de Paulo quanto à verdade do Evangelho, Gálatas 2, 1-14, está relacionada à pressão espiritual. Na igreja em Jerusalém, o apóstolo Paulo enfrentou forte pressão dos judeus que haviam crido no Senhor Jesus para deixar de pregar a verdade do Evangelho. Eles não queriam que ele dependesse da palavra e do Espírito para fazer a obra de Deus, mas queriam que retrocedesse e se esforçasse no velho homem para isso. Podemos adiantar que Paulo não cedeu nenhum milímetro a esse grupo de judaizantes, mas não podemos dizer o mesmo de Pedro. Nesta semana, vamos aprofundar-nos nesse assunto e tirar valiosas lições para colocarmos em prática, tanto em nossa vida pessoal quanto na igreja onde nos reunimos. Se você é um líder, aconselhamos que leia todo este conteúdo com bastante atenção e o aplique em seu serviço ao Senhor. Mas, antes de entrarmos nesse assunto propriamente dito, vamos falar sobre algo fundamental em nossa caminhada cristã: a necessidade de companheiros na obra do Senhor. Após sua conversão, ocorrida por volta do ano 37, Paulo permaneceu em Damasco pregando a palavra. Nesse meio tempo, foi para as regiões da Arábia, de onde retornou novamente para Damasco. Tudo isso num período de 3 anos, até chegar o momento em que Paulo e Barnabé decidiram subir a Jerusalém. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Gálatas 1, 18-21. Relato similar está também no livro de Atos 9, 26-28. Tempos depois, por volta do ano 50, Paulo retornou a Jerusalém, dessa vez com Tito e Barnabé. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Gálatas 2, 1. Isso aconteceu quando Paulo e Barnabé decidiram resolver a questão dos judaizantes que desceram da Judéia até Antioquia, pregando que, para serem salvos, os gentios convertidos deveriam praticar a circuncisão, segundo o costume de Moisés. Portanto, essa reunião de Atos 15 aconteceu provavelmente no ano 50, ou seja, 14 anos depois, tomando como referência a conversão de Paulo no ano 37. Em Atos 15, não vemos Paulo mencionar que tenha levado Tito, talvez por ele não ser judeu, mas grego. Mas é provável que ele tenha levado Tito para que a discussão sobre a prática da circuncisão imposta por esses judaizantes aos cristãos gentios fosse feita na presença de um grego que creu no Senhor, conforme lemos. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Gálatas 2, 3. Mas afinal, qual era a importância de Tito na vida e ministério de Paulo naquele momento? Observe o comentário de Paulo a seguir. Ora,
Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. 2 Coríntios 2, 12 a 13. Paulo sentia profundamente a ausência de Tito. Por isso, ainda que uma porta para a pregação do Evangelho se lhe tivesse sido aberta, decidiu deixar Troade para encontrar-se com Tito na Macedônia. Quando isso aconteceu, veja só o que Paulo escreveu. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. 7:6. Isso nos mostra como é importante termos fiéis companheiros na obra do Senhor. Às vezes, mesmo que se nos abra uma porta para a obra do Senhor, a ausência de um companheiro nos tira a tranquilidade e a paz para executar essa obra. Isso nos revela que a intimidade e cumplicidade da relação entre os cooperadores e a liderança das igrejas na obra do Senhor é fundamental para o avanço da pregação do Evangelho e da edificação do corpo de Cristo. Essa relação deve ser orgânica, fruto da simplicidade e da realidade da palavra em nosso meio. Paulo continua: foi por isso que nos sentimos confortados. E, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. 2 Coríntios 7:13. Paulo não somente se sentiu confortado com a presença de Tito, mas também com sua alegria, uma vez que ele trazia boas notícias da situação da igreja em Corinto. Observemos como é importante estar em um ambiente agradável, cheio de alegria, onde a relação da liderança das igrejas e dos cooperadores com o falar profético está repleta de unanimidade. Estamos vivendo um momento como nunca vivemos antes. A relação entre os irmãos que cooperam na obra do Senhor é uma relação extremamente harmoniosa, cheia de cumplicidade. Posso testemunhar que temos companheiros que conhecem nosso coração, que são rápidos em praticar a palavra profética porque creem que nisso está a bênção de Deus sobre nós. É impressionante como o Senhor tem trazido muita alegria a nosso meio. Vivemos como quem sonha. Em 2024, nos unimos para levantar recursos a fim de instalar ar-condicionado no auditório da Estância Árvore da Vida, EAV, que pode abrigar mais de 10.000 pessoas. Fruto da cooperação de todos nós, esse ar-condicionado já foi instalado e quitado. Neste momento, as missões no exterior estão a todo vapor, porque os cooperadores têm trabalhado em suas regiões para levantar cada vez mais investidores do reino. E não para por aí. Os cooperadores da obra abraçaram o encargo de levantarmos ofertas para construir um novo centro de convivência na EAV, com 6 salas no térreo para 200 pessoas cada uma e um auditório no piso superior para 1.200 pessoas. Tem acontecido milagre após milagre. Por que isso é possível? Porque temos fiéis companheiros na obra do Senhor, cuja presença nos transmite força, alegria e refrigério em nossa jornada. Aleluia! Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. Nossa atitude para com as verdades. Capítulos 1 e 2. Autor Dong Yulan. Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia 1. Capítulos 3 e 4. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.